Está começando mais um episódio do nosso podcast Gestão na Prática. Hoje, episódio de número 25. Então, quero dar as boas-vindas para você, dono e dona de empresa, empresários, empreendedores. E é legal falar sobre isso, porque muitas pessoas gostam de se autodenominarem, né, de maneiras diferentes. Umas pessoas se veem empreendedores, outros se veem empresários, outros se veem dono de empresa. Mas eu quero te dar as boas-vindas, você que é dono, dona de uma pequena, pequena, média empresa, você está no lugar certo. E esse episódio é o episódio número 25. Ah, Marcos, e o que é o Gestão na Prática? Estou vendo pela primeira vez. Que bom. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou te dizer. O Gestão na Prática é uma série de vídeos, é um podcast onde eu ensino na prática como você resolve um problema, como você gerencia o seu negócio, como você constrói uma habilidade, como você aplica uma ferramenta, ou seja, eu te mostro na prática como gerenciar o seu negócio. Eu sou Marcos Leal, consultor empresarial, formado em administração, especialista em marketing, estratégia, projetos, liderança e pessoas, e estou aqui para te conduzir, te ajudar a atravessar esse caminho. E se você é uma pessoa que tem uma empresa e está no caos, está uma empresa desorganizada, bagunçada, sem estratégia, sem resultado, com colaboradores que não engajam, você está no programa certo, no lugar certo. E hoje, no episódio número 25, a gente vai falar de um tema muito, muito interessante. Nós vamos falar hoje, dentro da estratégia empresarial, nós vamos falar sobre como definir a estratégia correta para o momento da minha empresa e atingir as metas que eu planejei. Episódio número 25, então a gente vai falar sobre isso hoje e roda a vinheta. Bom, então vamos lá. Olha só, falar sobre estratégia, né? Falar sobre estratégia empresarial é algo muito interessante. E desde já eu vou falar de uma estratégia extremamente poderosa, que é o seguinte. Veja bem, você que está aqui pela primeira vez, a primeira coisa que você vai fazer estrategicamente é curtir, deixar o seu like aqui no nosso episódio. Por que, Marcos, que isso é uma estratégia? Porque quando você deixa o seu like aqui no episódio, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e ele vai fazer o quê? Te avisar para os próximos, te mostrar mais conteúdos nossos para você. A segunda estratégia extremamente poderosa que você vai aplicar é se inscrever aqui no nosso canal. Você vai se juntar a mais de 10 mil empresários que estão junto com a gente aqui, aprendendo, desenvolvendo, gerenciando negócios, crescendo nas suas carreiras e organizando as suas empresas. Tá? Isso vai fazer muita diferença. Então, a terceira estratégia muito poderosa que você vai fazer é deixar o seu comentário. Então, cada sacada, cada insight, deixa o comentário, deixa aqui aquilo que fez sentido para você, porque eu vou ler todos os comentários e vou trazendo episódio por episódio, tá? E a última, e não menos importante, talvez seja a estratégia mais poderosa, que você vai ser responsável por ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Eu conheço histórias de pessoas, inclusive de alunos nossos, né, do programa Administrador de Resultado. Se você não conhece, a gente tem uma metodologia de gestão chamada Administrador de Resultado, onde a gente ajuda donos e donas de empresas a saírem do caos e levarem para uma empresa lucrativa, que tem liberdade, que cresce, tudo em 90 dias. E eu conheço pessoas que vieram para o nosso programa e falaram, olha, eu vim porque um amigo meu assistiu um podcast seu, compartilhou comigo e isso fez toda a diferença e hoje eu estou aqui transformando os resultados da minha empresa. Então isso é maravilhoso, isso é fantástico e você vai ser a pessoa que vai proporcionar isso para o seu amigo. Então clica no botão compartilhar, porque isso vai fazer toda a diferença. Você vai pegar esse conteúdo e vai mandar para uma pessoa. Você que é empreendedor, você é dono de empresa, você conhece outras pessoas que também são. E eu tenho certeza que você vai fazer também o bem para essas pessoas, né? Assim como você quer crescer, eu tenho certeza que você é uma pessoa também que quer ver outras pessoas crescendo, tendo resultados e fazendo a sua empresa ter resultado. Então, brincadeiras à parte, né? Eu fiz um trocadilho aqui junto com o tema da nossa live de hoje, mas
faz isso, deixa seu like, comenta, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Porque você vai receber todos os nossos conteúdos. E se você está assistindo, tá? Hoje é sábado, né, que a gente está gravando, ele vai ao ar na segunda-feira. Se você está assistindo na segunda, na terça, na quarta-feira, presta bem atenção, porque nos dias 13, 14 e 15 de maio vai acontecer a imersão, tá? A imersão do caos ao lucro. O que é essa imersão? É uma imersão de 3 noites, né? 100% online, onde você vai aprender, não é curso, eu não vou te vender nada, é um treinamento, é uma imersão prática por um valor simbólico que nós estamos cobrando, onde você vai aprender uma metodologia extremamente rápida para você transformar a jornada da tua empresa. Chama-se Imersão do Caos ao Lucro, onde você vai aprender a estruturar a sua empresa, organizar a sua empresa por um preço muito, muito simbólico. O link vai estar aqui na descrição, se você se interessar. Tá? Se você tiver dúvida, pode entrar em contato no link aqui embaixo também para falar diretamente no nosso WhatsApp, para tirar dúvidas sobre a nossa imersão, mas eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua empresa, vai fazer muita diferença no seu negócio e você literalmente vai participar de uma jornada do caos ao lucro, você vai sair da desorganização para uma empresa lucrativa, uma empresa independente, uma empresa de resultados, uma empresa próspera, para que você tenha tempo, liberdade, para que você possa aproveitar a sua família, para que você possa conquistar os seus sonhos, para que você possa tirar férias, para que você possa viajar, para que você possa talvez, tá? Isso eu já ouvi de alunos nossos, para que você possa levar e buscar o seu filho na escola. Então, a imersão vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de maio, vai ser das 7 da noite às 10, 10 e meia da noite, 100% online. Então, o que você precisa? Ah, Marcos, e o que eu preciso para participar? De um celular ou de um computador? Ou então faz o seguinte, espelha o teu celular na tua TV, que você vai assistir no conforto do seu sofá, você vai pegar um papel e uma caneta. Aliás, você não vai nem pegar papel e caneta, porque você vai receber todos os materiais prontos para você preencher durante a imersão. Então não é papinho de curso, eu não sou vendedor de curso, eu sou empresário e transformo a vida de outros empresários. Você vai aprender a organizar e transformar a vida da sua empresa, tá? Então 13, 14, 15, do conforto da sua casa, você só precisa ter um dispositivo, pode ser um computador, pode ser um tablet, um notebook, o seu celular, espelha na TV, senta no sofá, pega os materiais, preenche, porque você vai transformar a jornada e vai transformar a vida da sua empresa, tá? Então, recado tá dado, link na descrição, link para você comprar o seu ingresso. Então, assim, ó, conforme vai enchendo o lote, vai ficando mais caro. Quanto mais rápido você entrar, mais barato você vai pagar. É um preço totalmente simbólico, mas que vai fazer toda a diferença aí na sua empresa. Beleza? Então, ó, vamos para a aula de hoje, tá? Vamos aqui para nossa aula. Então, como é que a gente define estratégias para o momento da minha empresa? Por quê? Por que a gente fala do momento da minha empresa? Porque muitas vezes a gente está definindo estratégias que são totalmente fora, né, de alinhamento com o momento atual do meu negócio. Muitas vezes, né, e a maioria dos empresários que estão aqui com a gente, são donos de micro, pequenas e médias empresas, são pessoas que estão ainda na fase de sobrevivência. Marcos, o que é fase de sobrevivência? Você precisa pagar boleto, então você tem que vender, você tem que gerar venda, você tem que vender, você tem que organizar a empresa, você tem que desenvolver colaborador, você está na fase de sobreviver, de fazer o negócio acontecer. Então, muitas vezes você está fazendo um planejamento que é para a próxima fase, que é a fase do crescimento, a fase de expansão, né? Então, muitas vezes você está pensando em algo que não está alinhado com o momento atual da sua empresa. E hoje a gente vai entender exatamente isso. Como que eu planejo as minhas estratégias. Deixa eu pegar aqui. Como é que eu planejo as minhas estratégias para o momento atual do meu negócio. Então, é muito importante. A gente vai definir a estratégia certa, ou seja, escolher as ações que a gente realmente entende que faz sentido para o estágio atual do nosso negócio,
tá? Então, presta bastante atenção, pega papel e caneta, porque isso aqui é prática, tá? O que eu vou trazer de conhecimento para você é prática. Então, eu vou pegar um cafezinho aqui, papel e caneta na mão, tá? E vamos primeiro entender o que é isso, tá? Eu já trouxe para você alinhar o teu planejamento, as estratégias do seu negócio com o momento atual, tá? Isso é muito importante. A escolha da estratégia errada para sua empresa, ela pode fazer o seguinte, ela pode fazer você perder tempo, ela pode fazer você contratar pessoas erradas, ela pode gastar o dinheiro do seu caixa, ela pode te fazer investir em produtos, investir em serviços, em produtos, serviços, em segmentos de negócios que não estão alinhados com o seu momento. Muitas vezes é aquela história, né, que minha mãe sempre fala, colocar o chapéu onde o braço não vai, é dar um passo maior do que a perna. Então, entender exatamente o momento do negócio é crucial para você entender quais as estratégias estão alinhadas para esse momento, tá? Então, muito importante isso, entender que a estratégia correta no momento correto faz o negócio dar certo. A estratégia errada no momento errado pode fazer a tua empresa falir, tá? E o que não é isso, tá? Estratégia alinhada para o momento correto da empresa é você entender exatamente qual é o momento e alinhar as estratégias para isso. O que não é? Copiar a estratégia dos outros, tá? Não é seguir a última moda. Nem tudo que está sendo para todo mundo é o que é para você. Então, muita gente acha, porque fulano agora... uma coisa que é muito modinha agora, tá? A modinha do luxo. Então, agora todo mundo, de repente, veste terno. Todo mundo, de repente, usa preto. De repente, todas as cores dos posts são de fundo preto. Todo mundo usa carro de luxo. Todo mundo faz post fumando charuto. Porque agora é o posicionamento. E isso é posicionamento. Só que as pessoas têm um entendimento errado disso. Posicionamento vai muito além disso, tá? Esse não é o foco do nosso podcast, mas tem grandes especialistas aí que vão te explicar e vão trazer isso para você. Mas nem tudo que é modinha, nem tudo que tá todo mundo fazendo, que não sei o quê, não é para você. Não é fórmula pronta, estratégia não, definitivamente, estratégia não é fórmula pronta. Estratégia é baseada em análise, é baseada em ambiente, é baseada em modelo, é baseada em situação, tá? Então, muito importante a gente entender isso, tá? Não é receita de bolo, estratégia não é seguir moda de marketing, estratégia não é fórmula pronta. Tá? Estamos alinhados aqui? Vocês entenderam? Então, já deixa aqui no primeiro... a primeira sacada que vocês vão deixar nos comentários aqui, tá? Estratégia não é modinha de marketing. Anota isso aqui. Anota. Estratégia não é modinha de marketing. Definitivamente, estratégia não é modinha de marketing. E qual que é a diferença, tá? Qual que é a diferença entre estratégia e meta? Por que eu vou perguntar isso para você? Porque muita gente não sabe o que é a diferença de uma estratégia para uma meta. Muitas pessoas não sabem a diferença de uma estratégia, uma meta, um objetivo. Então, vamos lá, vamos entender aqui, o que é meta? A minha meta, né, ela pode ser os estágios do meu objetivo, ou seja, são metas. Por exemplo, eu quero emagrecer 30 quilos. Então, eu tenho metas, ou seja, checkpoints ali, né? Emagrecer 1, depois 5, depois 10, depois 15. Então, meta pode ser isso, pode ser um destino. E esse destino, ele pode ser um destino final ou um destino parcial, né? Então, a meta, ela é um destino. O que é estratégia? Estratégia é um caminho. A estratégia é um caminho. Qual é o caminho? É o caminho que eu escolho para chegar lá. Então, por exemplo, digamos que eu quero sair daqui do escritório, da sede da Leal Administração e Consultoria, para ir para Salvador para gravar um podcast. O meu destino é ir para Salvador. Esse é o meu destino.
Mas qual é a minha estratégia? A minha estratégia é o veículo, é a forma com que eu chego lá. Então, por exemplo, eu posso ir de carro, eu posso ir de moto, eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de helicóptero. Gostaria, né? Adoraria ir de helicóptero, né? Mas, enfim, eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, posso ir de bicicleta, posso ir de moto, de avião, enfim. Eu tenho várias formas de ir até lá. Isso é estratégia. E o que acontece? Pensa aí, hipoteticamente. Se eu vou a pé, eu chego. Mas quanto tempo eu demoro para chegar lá? Então, a escolha da tua estratégia, ela também determina o tempo que você alcança a sua meta. Ou seja, que você alcança o seu destino, que você alcança aquilo que você quer conquistar. Então, muito importante de você entender essa diferenciação. Minha meta é onde eu quero chegar, é o destino. Esse destino pode ser total, pode ser parcial. Por exemplo, se eu tenho um objetivo maior, né? Como é o caso do emagrecimento, por exemplo, né? Se é o caso Vamos supor, eu tenho um grande objetivo que é impactar 100 mil empresários, né? Transformar 100 mil empresas, 100 mil empresários. Só que esse é um objetivo maior. Aí o que eu faço? Por ano eu tenho uma meta que eu quero transformar de empresários por ano. Então eu quero transformar 10, eu quero transformar 100, eu quero transformar 1000, eu quero transformar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Então essas são metas, são destinos até chegar ao meu objetivo final, né? E a estratégia é a forma com que eu vou fazer isso. Então, por exemplo, pode ser numa consultoria 1 a 1, pode ser em treinamentos, pode ser em imersões, pode ser em programas de desenvolvimento online, pode ser em imersões presenciais. Então, eu escolho estratégias, ou seja, formas, caminhos que eu escolho para me levar até o meu destino, até a minha meta, até o meu objetivo. Então, ó, primeira coisa que eu já falei, vocês vão colocar aqui, ó, coloca no primeiro comentário aqui, coloca no chat do vídeo, do nosso episódio. Primeira coisa, estratégia não é seguir a última moda de marketing, não é isso. E segundo, meta é destino e estratégia é o veículo ou o caminho que me leva até lá, tá? Então aqui a gente já tem a nossa conceituação. E aí, você pode pensar assim, mas como é que eu defino uma estratégia? O que são estratégias, né? E aí existem vários tipos de estratégia. Ou seja, existem estratégias que são para crescimento, existem estratégias que são para estabilizar o negócio, existem estratégias que são para redução de custos, existem estratégias para expandir canais de aquisição, canais de vendas, existem estratégias para posicionamento de mercado. Então, por exemplo, você viu aí agora, né, nos últimos tempos, algumas empresas fazendo um processo de estratégia mesmo, de mudando de estratégia. Por exemplo, a Jaguar, ela mudou totalmente o posicionamento de mercado dela através da estratégia da sua comunicação, da sua marca. Ela fez todo um rebranding da tua marca, né? Ou seja, uma estratégia focada no objetivo de buscar um novo público-alvo. Então, para cada momento, e aí essa é a fase da Jaguar, ela está no momento de transição, de mudança, né, de buscar novos públicos-alvo. E para isso, ela precisa de uma estratégia de posicionamento de mercado. Então, para cada fase do negócio, para cada momento da empresa, existe uma estratégia. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento, muito importante a gente ter essa visão, esse conhecimento, porque isso faz com que a gente entenda exatamente quais são as estratégias que vão fazer diferença na hora da gente buscar o nosso negócio, na hora da gente projetar os próximos passos. Porque o administrador de resultado não trabalha no presente. O administrador de resultado trabalha no futuro. A empresa executa o presente e atinge o resultado junto com o dono. Então, esse é o nosso foco, tá? Então, meu papel aqui não vai ser explicar cada um dos tipos de estratégia. Por quê?
Porque se eu for falar disso daqui, a gente vai ficar um dia inteiro. Aí tem que fazer uma imersão aqui, uma imersão online de talvez 2 dias, para a gente entender todos os tipos de estratégia, para a gente explicar, para a gente aplicar, para a gente ver na prática. Não é esse o nosso ponto. O ponto é que você precisa entender as diferenças de estratégia, principalmente para entender cada fase do negócio. Então, por exemplo, eu trouxe essa ideia, né, essa visão que a Jaguar teve de mudança de posicionamento, ou seja, da busca de novos públicos-alvo para o negócio, novos segmentos de cliente, e visando esse novo segmento de cliente, a Jaguar ela precisou de uma estratégia de posicionamento de mercado. Por quê? Se ela não mudar o posicionamento dela, ela não consegue impactar o novo segmento de clientes que ela vem buscando. Então, isso é muito importante. A tua estratégia precisa estar congruente com o momento do negócio. Se o momento do negócio é de reinvenção, é de inovação, é de busca de novas oportunidades, você precisa também comunicar isso na tua imagem, na tua marca, na tua comunicação. Por quê? Porque a Jaguar ela é conhecida como carros potentes, carros, né, carros esportivos. E a Jaguar ela se identificava com esse público, um público mais arrojado, mais esportivo. Mas a Jaguar ela está vindo agora com carros mais luxuosos, com carros mais voltados para motorização elétrica e etc. E busca novos públicos. Então, isso faz com que a Jaguar ela precise de um rebranding, ela precise passar por uma transição, uma transformação de marca no negócio dela para que essa transformação comunique exatamente com o público-alvo que ela quer, com o público-alvo que ela quer engajar, com as pessoas que ela quer atingir. Aí isso faz toda a diferença para o negócio. Aí isso gera todo o impacto para dentro da empresa. Então, entenda que cada fase exige um tipo de estratégia diferente. E alinhar essas estratégias, seja de crescimento, de estabilização. Por exemplo, vamos pegar a Vale, né? A Vale do Rio Doce. Olha as catástrofes, né? As coisas que aconteceram com a Vale e o quanto de estratégia ela teve que usar para estabilizar, ou seja, minimizar os danos que aconteceram, né, em Mariana, em Brumadinho e etc, né? Então, olha só, o que ela precisou fazer para tentar estabilizar a tua marca. Por quê? Porque existem acionistas, existem investidores, né? Existe muito dinheiro em jogo e também toda a tragédia, a pressão da mídia, a pressão das pessoas, vidas que foram perdidas. Então, tudo isso gera uma imagem muito negativa para a empresa que precisa ser remediada de alguma maneira. E para isso é preciso uma estratégia de estabilização, para que ela possa voltar ao mercado, né? Você pode estar falando, mas eu vou fazer isso, isso daí é para apagar o que aconteceu de ruim com a Vale? Não, não é para apagar, até porque não tem como desfazer um fato desse, né? São catástrofes de nível gigantesco. Você não vai conseguir apagar isso da história da Vale. Mas você pode buscar estratégias que estabilizem o dano e que recompensem, apesar de que não existe preço para uma vida. Eu concordo com isso demais, eu super concordo com isso, não existe preço para a vida. Mas que a Vale ela se coloque como uma empresa que não ficou parada, que não viu a tragédia e não fez nada. Ao contrário, ela foi lá e ela buscou fazer o máximo possível para reparação, né, para melhoria da vida, da comunidade, do espaço, enfim. Então, eu estou trazendo exemplos aqui para a gente entender isso na prática, de como você vai fazer. Por exemplo, imagina que a tua empresa, ela, por algum motivo, ela teve a sua imagem prejudicada diante do teu consumidor. Teve um tempo, não sei se vocês vão lembrar, e talvez eu falar desse fato entregue a minha idade, mas teve uma época
que teve um grande burburinho no McDonald's de que estavam encontrando dentes de rato nos sanduíches, né? E teve um tempo também na Coca-Cola que teve um problema desses. Então imagina quantas pessoas ficaram sem consumir os produtos do McDonald's quando teve todo aquele problema, né? E aí por fim o McDonald's teve que fazer um trabalho de imagem, uma estratégia de estabilização, né? De fazer uma auditoria, de fazer todo um processo de análise da sua produção, desde dos insumos até a produção dos produtos a serem entregues, para que isso trouxesse a confiança de novo para o cliente. Então a gente precisa entender que para cada momento do negócio a gente precisa de uma estratégia específica que funcione dentro do processo, tá? Então esse é um ponto que eu queria trazer. E aí, por que a gente precisa olhar? Por que o dono da empresa ele precisa olhar para isso e principalmente encaixar o timer da sua estratégia com o momento do negócio, tá? Então a gente tem alguns benefícios, tá? A gente tem alguns benefícios. Por quê? Preste atenção. Se você escolhe a estratégia certa, você para de desperdiçar recursos da sua empresa e começa a acelerar os seus resultados. Presta bem atenção. Imagina que você está num momento aí e você, por algum motivo, você está tentando, está buscando, está fazendo, está correndo atrás e o resultado ele não aparece. O resultado não chega, o crescimento da empresa não vem, a empresa não cresce, não fatura mais, a empresa está estagnada. Mas presta bem atenção, olha para a tua estratégia, vê se a tua estratégia está correta, tá? Então, o benefício disso é justamente você conseguir alinhar, né, fazer com que a tua estratégia esteja congruente com o momento do negócio, para que você pare de perder dinheiro, para que você, por exemplo, pare de perder dinheiro com marketing. Às vezes você cria uma ação de vendas e aquela ação não é para aquele momento, ou está com um produto desalinhado e você gasta muito dinheiro com marketing, às vezes com tráfego pago, e você não vende, você não gera resultado, você não produz aquilo que você espera e às vezes você toma prejuízo, né? Então, esse é um grande exemplo, né? Esse é um benefício muito grande. Você vai parar de desperdiçar dinheiro. Aí você pode pensar assim, Marcos, mas eu já tentei, né? Eu já tentei várias estratégias, porque nada funciona, porque não sei o quê. Olha, veja bem, a estratégia não vai funcionar se ela não estiver no momento correto do negócio. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é o momento que nós estamos? Por quê? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque o momento certo, entender o momento certo da empresa, vai fazer você ter discernimento para entender qual é a melhor estratégia para aquele momento. Marcos, mas eu estou vendo que está todo mundo fazendo isso, isso e isso. Como dizia minha mãe, né, quando eu era criança, eu falava, mãe, tá todo mundo fazendo não sei o que na escola. E minha mãe falava, você não é todo mundo. Ela não falava bem assim, ela falava assim, Marcos, você não é todo mundo. Era desse jeito. Então, você não é todo mundo, não é porque tá todo mundo. Aí minha mãe, outro exemplo de minha mãe falava, né? Se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? Claro que não. Então, nem tudo que está sendo para todo mundo vai ser para você. Sabe por quê? Porque vai ser mais um na boiada. Vai ser mais um seguindo ali, ó. E aí, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Esse é o ditado. Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Então, presta bastante atenção. Se nada está funcionando para você, é porque você não está, primeiro, entendendo a situação, o momento atual do seu negócio. Segundo, você está copiando a estratégia pronta do que os outros estão fazendo, tá? E terceiro, está fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, você precisa prestar bastante atenção no momento da sua empresa. Não é porque está todo mundo fazendo uma coisa que você vai fazer também. Muitas vezes você vai querer subir uma cachoeira nadando porque está todo mundo subindo a cachoeira de rapel,
É um exemplo, né? É um exemplo. Mas aí você não vê que as pessoas estão usando uma corda lá, estão fazendo um rapel na cachoeira e você está querendo subir a cachoeira nadando. Não vai funcionar. Você está usando a estratégia errada com o momento atual errado. Isso não vai funcionar. Isso não vai trazer resultado para você. Então, pensa bem. Esse negócio de, já tentei várias coisas e nada funciona. Nada funciona porque você está fazendo errado. Você não está fazendo análise da tua empresa. Você não está alinhando a estratégia com o momento atual. E é por isso que você está aqui. Tá? Então, de hoje em diante, você não vai dizer, e eu vou cobrar isso, tá? Nos próximos episódios, tenho certeza que vai ter gente que vai dizer assim, Marcos, eu falei que já tinha tentado e não deu resultado, e eu ouvi você e deu certo. E eu fiz e deu certo. E aí, outro ponto, você pode escolher. Se você disser assim, isso aí é besteira, o Marcos está falando bobagem, você tem todo o direito disso, tá? Você tem todo o direito para isso, de falar, isso é bobagem, que o Marcos está falando besteira, e tudo bem. E aí você se pergunta, e se eu não fizer? E se eu não fizer? Se você não fizer, presta bem atenção. Se você não fizer isso daqui, você vai continuar perdendo dinheiro. Você vai continuar com um funcionário desorganizado. Você vai continuar com uma empresa que não cresce. Você vai continuar, talvez, você vai começar a se endividar. Você vai entrar num ciclo vicioso de fazer as coisas erradas na hora errada. Você vai virar modinha de querer fazer tudo que todo mundo faz. E aí o teu negócio não cresce porque você não se diferencia. Então você tem todo o direito de não fazer. Agora, saiba que você tem que arcar com as consequências. E isso daí é um ponto que você não vai poder depois dizer para mim, poxa, Marcos, eu não fiz e agora a minha empresa tá assim, tá assado. Né? Às vezes, e pior, talvez ter que fechar a sua empresa por conta disso. Bom, e qual que é o melhor momento para definir a estratégia da minha empresa? O momento ideal para você definir as estratégias da sua empresa é exatamente quando você alinha com o seu planejamento. Ou seja, primeiro você define os teus objetivos. Você define aquilo que você quer fazer. Quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero vender do produto X, quantos novos clientes eu quero trazer, né? Qual segmento que eu quero atuar. Aí você, a partir do momento que você definir os teus objetivos, as tuas metas, você vai definir as tuas estratégias alinhadas com os teus objetivos. Então, esse é o melhor momento. Depois que você definiu aquilo que você quer conquistar, lembra, tá? Meta é destino. Estratégia é o caminho que você percorre, tá? É a forma com que você percorre o caminho para chegar até a sua meta. Então, depois que eu definir a minha meta, eu escolho o caminho que eu quero seguir. Por exemplo, tem gente... Vamos colocar assim. Digamos que você quer ser uma pessoa rica, bem-sucedida financeiramente, certo? Tem várias maneiras para isso. Você pode, desde estudar, abrir um negócio. Você pode estudar e virar um professor universitário e ser professor de uma instituição federal que paga muito bem. Você pode ser uma pessoa que joga jogos de azar, por exemplo, loterias, e aposta. Um dia, quem sabe, você vai se tornar uma pessoa rica. Ou você pode também fazer coisas ilícitas que eu não recomendo, né? Fortemente não recomendo. Então, existem várias maneiras. Esses são os caminhos, são as estratégias. Daí cabe a você escolher a melhor estratégia no seu momento certo. Qual é o momento que você está agora? Agora você está no caos. Agora você está com uma empresa bagunçada. Qual é o seu momento agora? O seu momento é de organização. O seu momento é de estrutura. O seu momento é de conhecimento. É por isso que você está aqui. É um momento de construir o conhecimento, de construir informação, de entender como gerenciar melhor o teu negócio. Então,
a partir desse momento, você vai definir os seus objetivos. O meu objetivo é organizar minha empresa. O meu objetivo é liderar melhor a minha equipe. O meu objetivo é engajar melhor a minha equipe. Então, qual que é o caminho? Qual estratégia você vai buscar? Você vai buscar um programa que te entregue isso. Por exemplo, o administrador de resultado é o nosso programa, tá? Que pode te proporcionar isso. Então, é o momento que você vai buscar a melhor estratégia para aquela meta, para aquele objetivo, para aquele momento atual, tá? Então, esse é o melhor momento, tá? E como é que você define? Tá? Eu vou trazer aqui, ó, 3 erros que as pessoas cometem na hora de definir a estratégia para o negócio delas. O primeiro erro é escolher a estratégia baseado no que os outros estão fazendo. Ah, Marcos, mas isso é óbvio. É óbvio. É óbvio. Sim, eu concordo que é óbvio. Mas até onde é óbvio para você a ponto de você não fazer? Porque o óbvio só é óbvio quando você olha, percebe e não faz. Ou faz, né? De repente. Depende da situação. Mas nesse caso aqui é óbvio, então se é óbvio eu não vou fazer. Né? Mas você vai lá e busca o quê? A bala de prata. E aí você vê o novo fulaninho do Instagram que promete você viralizar e que viralizando você vai vender muito mais. Claro, primeiro, né? A gente diz um ditado aqui no Nordeste que é o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu vou te dizer que você vai viralizar e que você vai expandir, que você vai vender muito mais. Mas é o seguinte: para eu te ensinar, você compra o meu curso, tá? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, certo? Então, o problema tá aí. Quando surgem essas promessas fáceis assim, porque você vai viralizar, porque você vai fazer acontecer, não é isso, tá? Então, não vai na boiada, o que todo mundo tá fazendo. Tem que ir pelo que funciona para você, o que funciona para o seu negócio e é o que vai fazer diferença para você. Segundo erro aqui, tá? Qual que é o segundo erro que as pessoas cometem na hora de definir uma estratégia para o seu negócio? O segundo erro é um erro clássico até, que é o seguinte: as pessoas tomam decisão por impulso, tá? As pessoas tomam decisão por impulso. Ou seja, ela não está tomando aquela decisão de forma racional de dizer assim, não, eu estou fazendo essa decisão aqui é porque eu analisei isso, isso e isso, e é porque a gente realmente está nesse momento, e o caminho é esse, e o que a gente precisa realmente para resolver esse problema é isso, isso e isso, então a estratégia que a gente vai adotar é essa e essa e essa. Cara, tomar decisão correta é isso. Agora, tomar decisão no desespero, por impulso, é o quê? Você acorda hoje e fala, o dia está ensolarado. Acho que agora devemos fazer isso aqui. Ou porque você viu o fulaninho, né, o grande guru da internet, e eu falo isso, você pode falar, mas você também vende uma metodologia, você também vende um treinamento. Olha, eu sou formado em administração, sou administrador profissional pelo Conselho Regional de Administração do Estado da Bahia, sou especialista em gestão e estratégia, né, em planejamento estratégico, projetos, liderança, pessoas. Então, eu sou um grande estudioso, né, eu estudo, eu me dedico, sou profissionalmente formado e habilitado para isso. Então, eu posso falar, né, de fato, eu defendo a profissionalização da coisa, tá? Mas é o fulano ali que virou coach e que ficou milionário. Tudo bem, você pode ouvir ele, que ele ficou milionário, beleza. Só que aqui a gente trabalha com fundamento. Aqui eu estou trazendo para você fundamentos técnicos de gestão. Eu não estou trazendo receita de bolo que fulano, ciclano ou beltrano fez. É estratégia, é conhecimento técnico com um embasamento teórico de tudo que a gente está fazendo. Até porque eu acho que você está vendo aqui, né, no meu escritório, essa quantidade de livros, e tem aqui na minha frente tem 40 livros aqui que não dá para vocês verem, mas qualquer hora a gente vai mostrar.
né? Tem cerca de 40 livros aqui só na minha frente e muitos mais aqui atrás. Então, existe todo um embasamento, é fundamento teórico, técnico, né, de gestão mesmo, de estudo, tá? Então, essa é a grande diferença. Então, quando você toma uma decisão por impulso, você está simplesmente seguindo a boiada, você está vendo o novo guru da internet que de repente nasceu pobre e que ficou milionário e agora vai ensinar a receita do sucesso. Tá? Então, realmente, sim, eu faço uma crítica forte a isso, porque não é isso que vai mudar o seu jogo. Não é isso. Tá? E o terceiro erro? O terceiro erro é fazer várias coisas ao mesmo tempo sem clareza da prioridade. Quem não sabe, ó, frase para colocar aqui no chat do nosso episódio. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, tá? Isso daqui é uma frase muito antológica da Alice no País das Maravilhas, que diz que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você faz várias coisas ao mesmo tempo, sem saber, sem ter clareza do que é prioridade para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você não faz nada bem. Você vai ser um pato, que nem corre bem, nem nada bem, nem voa bem. Você vai ser um pato, tá? Você vai atirar para todo lado e tipo assim, para onde eu atirar, no que eu acertar, eu acertei. Você tá atirando no escuro. Então não é isso que vai mudar o teu jogo, tá? Então, ó, recapitulando. Teu primeiro erro, escolher a tua estratégia baseada no que os outros estão fazendo. Segundo erro, tomar uma decisão por impulso ou no desespero. E o seu terceiro erro, fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem clareza de prioridade. Então, eu acabei de te mostrar os 3 erros, tá? Que você comete. E provavelmente você, nesse momento, deve estar pensando e deve estar falando assim, cara, eu cometo esses erros. Eu realmente cometo esses erros. E, de fato, eu acredito que você comete esses erros, tá? Mas, além de você cometer esses erros, eu vou te mostrar agora 3 formas de você fazer isso do jeito certo. Afinal de contas, eu quero te ensinar como definir a estratégia correta para o momento certo da sua empresa para você atingir as suas metas. Tá? Então, se você ficou até aqui, você já entendeu. Se você ficou até aqui, você já entendeu quais são os erros. E provavelmente você tem uma clareza tão grande agora que você está falando assim, cara, como é que eu nunca prestei atenção nisso? Como é que eu nunca percebi isso? E agora você deve estar analisando decisões e estratégias que você definiu e que você olha assim e fala, cara, como é que eu realmente, velho, tomei aquela decisão por impulso. Realmente eu não deveria ter contratado aquela pessoa. Cara, agora que eu estou percebendo que eu escolhi a estratégia errada para minha comunicação de marketing. Agora eu estou percebendo por que eu estou fazendo conteúdo na internet e não está gerando resultado. Então você começa a perceber que as estratégias que você definiu não estão alinhadas com o momento correto da sua empresa. E aí as suas metas elas não são atingidas, porque você não está usando a estratégia correta. Mas vamos falar do jeito certo? Vamos ver qual é a forma. Eu trouxe 3 maneiras de você fazer isso corretamente, tá? Então vamos lá, maneira número 1. Como é que a gente faz isso do jeito certo? Primeira coisa, faz um diagnóstico honesto da tua empresa, tá? Ou seja, analisa as finanças, os processos, a tua equipe, tá? Todo o processo de marketing, vendas. Faz um diagnóstico, entende a situação atual da tua empresa, porque só com essa clareza é que você vai entender como é que você... Opa, bati na câmera aqui. Como é que você vai definir as estratégias? Porque se você não sabe qual é o momento correto que a tua empresa tá, não tem como você escolher a estratégia correta, tá? Então, ó, primeira coisa, tá? Fazer um diagnóstico. Marcos, como é que eu faço um diagnóstico da minha empresa? Cara, fazer um diagnóstico é muito simples. Para e olha para as tuas finanças. Elas estão boas ou elas estão ruins? Tá sobrando dinheiro no caixa ou não tá? Se não tiver sobrando dinheiro, você nem precisa fazer muita coisa. Você tá vendo que tá ruim. Aí agora a gente vai definir estratégias para corrigir isso, tá? Então, ó, primeira estratégia aqui, primeira forma de você
definir as estratégias certas para o momento da sua empresa. Fazer um diagnóstico honesto do seu negócio. A segunda forma correta de fazer isso, entender em que fase a minha empresa está. Quais são as fases? O caos, a organização, crescimento ou consolidação? Qual das 4 fases a tua empresa está? Tá? Se ela está no caos, se ela está no momento de ser organizada, aí é uma transição, né? Ela está no caos, ela vai para a próxima fase, que é a organização. Depois da organização, a gente vem para qual fase? A fase do crescimento. Depois da fase do crescimento, a gente vem para qual fase? Da consolidação. Então, se você está no caos aqui na primeira fase, você está na fase de sobrevivência, velho. Você está aqui justamente para aprender a sair do caos. Você está aqui justamente para aprender a fazer essa jornada do caos ao lucro. Para sair do caos, para ter uma empresa que cresce. Mas para que você saia do caos para o crescimento, você tem que organizar, você tem que estruturar o seu negócio. E isso você aprende aqui. É por isso que eu estou aqui. Para te ensinar, para trazer, como esse podcast de hoje, como que você sai do caos para o crescimento da sua empresa, tá? Então, esse é o caminho. Então, segunda estratégia, segunda maneira é entender em que fase a minha empresa está. Se eu estou no caos, se eu estou na organização, no crescimento ou na consolidação. Qual é das fases que eu estou? E o terceiro jeito é escolher uma prioridade e traçar um plano de ação focado nela, tá? Então, se eu entendi, a minha empresa está no caos, a minha empresa está bagunçada, cara, qual que é o passo, qual que é a estratégia que eu tenho que dar? É uma estratégia voltada para organizar isso aqui, tá? É uma estratégia voltada para que eu possa sair dessa desorganização. Então, qual das estratégias que eu vou buscar? Eu vou buscar uma estratégia de crescimento? Não, se eu estou no caos, eu não vou buscar uma estratégia de crescimento. Para que eu possa crescer, eu preciso me organizar. Então, a estratégia de estabilização, onde eu vou estabilizar o problema, eu vou estabilizar o caos, vou organizar, vou sair dele para que eu possa crescer. Sabe por quê? Ah, Marcos, mas se eu crescer, você pode perguntar assim, né? Mas se eu crescer, eu não estou saindo do caos? Talvez. Mas as chances são de que, se você cresce estando no caos, o caos cresce junto. Então, por exemplo, se você tem pessoas na tua empresa que não te respeitam, pessoas na tua empresa que não te admiram, pessoas na tua empresa que não são engajadas, quando a tua empresa cresce, isso cresce junto. Porque você vai aumentar o número de pessoas, essas pessoas vão ser contaminadas, essa contaminação vai fazer com que muito mais pessoas fiquem insatisfeitas, desengajadas, não gerem resultado e você só tenha mais dor de cabeça. Você só tenha mais trabalho para fazer dos outros, tá? Então presta bastante atenção. Alinha a estratégia ao momento da tua empresa, tá? Então escolher uma prioridade, traçar um plano de ação focado para ela. Tá certo? Então, uma coisa que eu quero te dizer, tá? O primeiro passo para você, ele começa hoje. Eu vou te passar uma sacada de 15 minutos, tá? 15 minutos. Em 15 minutos você vai aplicar exatamente o que eu te trouxe aqui. Então, preste atenção. Um pequeno passo para você começar hoje, tá? Hoje mesmo, agora, nesse exato momento, assim que terminar esse episódio, você vai lá, 15 minutos para você responder. 3 perguntas, você vai gastar 5 minutos para responder 3 perguntas. A primeira pergunta, qual que é o maior problema da minha empresa? Qual que é o maior problema da tua empresa? Qual que é o maior problema que a tua empresa enfrenta hoje? Depois que você responder isso, você vai responder: isso é algo que afeta o curto prazo e impede o crescimento da minha empresa no longo prazo? Você vai responder e vai dizer por quê, tá? E depois, por último, você vai responder: qual o objetivo principal para os próximos 90 dias da minha empresa? Eu vou te responder: o objetivo principal para os próximos 90 dias da sua empresa é participar da imersão do caos ao lucro em 90 dias. Que é onde você vai literalmente aprender e construir a jornada de transformação da sua empresa 13, 14, 15
de maio, tá? Link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Se você está assistindo no YouTube, tem um link aqui na descrição. Vai ter um link também no primeiro comentário. Se você está assistindo no Spotify, vai ter um link na descrição desse vídeo. Então, não perde essa oportunidade, porque eu estou cobrando um valor simbólico para fazer isso, tá? Não é, já vou dizendo, não é um cursinho gratuito, não é aqueles cursos que te vendem um curso no final, tá? Embora eu também faça conteúdos gratuitos que sim, eu vou te vender, né? Eu vou abrir as inscrições para os nossos programas, mas nesse momento a gente vai fazer uma imersão com um valor simbólico. São 3 noites, 13, 14 e 15 de maio, onde você vai aprender a sair do caos ao lucro em 90 dias, tá? Então, clica no link. Se tiver dúvida, vai ter um link também para você falar diretamente com o nosso time no WhatsApp, tá? Para que você possa acelerar essa transformação, sair do caos da sua empresa, tá bom? Então, ó, vou fazer só uma recapitulação aqui. Eu trouxe para você os tipos de estratégia. Eu disse para você a diferença da estratégia para a meta. Eu mostrei para você quais são os melhores momentos, como você encontra o melhor momento da sua empresa. Eu trouxe para você um entendimento do estado atual do seu negócio. Eu trouxe exemplos de como você alinha a estratégia à situação da sua empresa. Eu trouxe os erros que você comete e eu trouxe a forma certa de fazer isso. Então agora é com você. Agora é com você para colocar em prática aqui no seu negócio, tá? Então, ó, se você assistiu e você é um bom aluno e você vai se tornar um administrador de resultado, você fez tudo o que eu pedi. Você foi lá, você curtiu esse vídeo, tá? Se você curtiu lá, já curte esse vídeo. Se você curtiu, massa, deixa. Se você prestou atenção nessa aula, você deixou os comentários lá no nosso chat e compartilhou, porque você também é uma pessoa que se preocupa em ajudar outras pessoas. E você foi lá e compartilhou essa aula para outras pessoas também, tá? Então, tá aqui a nossa aula de hoje, como, né, definir as estratégias corretas para o momento da minha empresa e atingir metas. Esse foi o episódio número 25 e eu te espero no próximo Gestão na Prática. Um abraço e até a próxima.